Olá, tudo bem com você? Então, hoje nós vamos falar sobre as 5 rendas. Você já ouviu falar sobre as 5 rendas? Não? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso. Existem 5 rendas que nós precisamos ficar atentos. Uma renda é o lucro, uma renda é o trabalho, depois vem o lucro. Depois vem o patrimônio, a renda passiva e a renda eterna. Você já ouviu falar dessas 5 rendas? Pois eu vou explicar para você. A renda do trabalho ela é muito boa, mas só que a partir do momento que você passa de ser funcionário para ter um negócio, você tem a segunda renda, que é o lucro. E o trabalho, dizem que o trabalho dignifica o homem, mas na verdade, o trabalho é bom, mas para uma empresa ter um lucro, mais o trabalho precisa custar menos, porque quanto menos custa o trabalho, mais lucro a empresa tem. Então, o trabalho é totalmente inimigo do lucro, porque a partir do momento que seus olhos voltam para o lucro, não faz sentido mais você ter um trabalho, por muitas vezes. Mas depois do lucro, a gente tem o quê? O lucro é bom, a gente consegue fazer muitas coisas com o lucro, mas o lucro não sobrevive quando a gente pensa em patrimônio. Quando a gente pensa em patrimônio, o lucro, muitas vezes, ele tem o quê? Ele tem os altos e baixos. Já o patrimônio, você consegue materializar aquilo em algo, né? Depois disso, nós temos o quê? A renda passiva. A renda passiva, existem 2 rendas, que é a renda passiva e a renda ativa. A renda ativa é aquela que você precisa movimentar e ter o seu trabalho. Já a renda passiva é aquela que ela dá frutos sem precisar do seu trabalho, né? Pode até ser em imóveis, né? Material, pode ser uma aplicação financeira. Existem várias alternativas para a renda passiva e ela é maravilhosa. Por quê? Porque a partir desse momento você não precisa mais usar a sua força de trabalho para ela dar frutos. Você passa por todas essas fases, o trabalho, depois vem o lucro, depois vem o patrimônio, depois vem essa renda que vem através, muitas vezes, desse patrimônio, né? Você percebe, por exemplo, que tem algumas empresas, como a Amazon, por exemplo, que ela não tem lucro, sabia? Dá muito prejuízo, mas ela tem um patrimônio muito significativo, que é o patrimônio de branding. Você já ouviu falar? Patrimônio de branding é aquele patrimônio histórico, é aquele patrimônio de movimento, né? O Uber também é um patrimônio de movimento, que é o que a gente chama de fama, né? O Uber é famoso, por quê? Porque ele opera no mundo inteiro. Então, ele tem uma história, ele tem bagagem, né? Ele tem branding. Então, isso é um patrimônio que, por mais que ele não tenha lucro nesse momento, ele tem um movimento na sociedade. A Amazon também tem um movimento gigantesco. Depois disso, depois dessas 4 rendas, a gente tem a renda principal de todas, que é o quê? Que é a renda eterna. Renda eterna, Emily? Como é isso? A renda eterna se trata de gente. Para tudo e todas as coisas que você faz, você precisa entender que a renda sempre foi eterna, porque sempre se tratou de gente. Todos os negócios que você abre, que a gente faz como seres humanos, sempre é para beneficiar pessoas. E quando a gente começa a entender isso, tudo faz sentido. E, inclusive, até a prosperidade, né, de um negócio, ele sobrevive por muito mais tempo, quando o objetivo é beneficiar pessoas.
E se você tem um negócio onde você investe em gente, Deus ama isso. E Ele vai estar junto com você nessa empreitada. Então você recebe algo muito importante e muito incrível que se chama o favor. Que é você entrar no fluxo do movimento das coisas. Porque na verdade nunca foi sobre dinheiro. Na verdade, o nosso movimento aqui na Terra sempre foi para resgatar pessoas. Sempre foi para beneficiar o seu próximo como a si mesmo. Então, quando a gente entende isso, a nossa vida acaba tendo um propósito. Acaba tendo um motivo de existir. Porque se não for para beneficiar pessoas, de que vale? E quando você consegue galgar essas 4 rendas, onde você se sente em paz, né, para poder você exercer o que verdadeiramente você foi chamado, que é para essa renda eterna, né? Porque a gente vem de um lugar e vai para um lugar. E se não for para resgatar pessoas, de que vale a vida? Não é mesmo? Pensem nisso, tá bom? Então fica por aqui com esse vídeo de hoje e até o próximo vídeo.